Bom dia, meu nome é Márcio Klang, eu sou coordenador do Centro de Memória João Marcelo de Araújo Júnior, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o projeto Para Matar a Saudade, pelo qual nós homenageamos colegas nossos que não estão mais aqui, ouvindo pessoas que foram ligadas a ele institucionalmente, pessoalmente, profissionalmente, né? E a bola da vez, como eu costumo chamar, é o nosso saudoso e querido Ekel Luiz Sérvio de Souza. Na sua opinião, quem foi Ekel Luiz Sérvio de Souza? Eu acho que meu pai foi um grande homem em vários aspectos, né? Acho que no âmbito profissional ele era um homem bastante reconhecido pelo caráter, pela dedicação, pela cumplicidade com o trabalho, né? Na verdade, eu conheci o meu pai já na era da advocacia, porque ele já estava aposentado do MP. Ele aposentou em que ano, você sabe? Eu não sei te dizer. Não tenho ideia. Mas ele já tinha um escritório ali na Graça Aranha, e eu lembro de ir para lá, eu era pequenininha, enfim, ficava lá brincando enquanto ele terminava os atendimentos, né, aos clientes. Então, meu pai foi realmente, nesse âmbito profissional, foi um grande homem, muito reconhecido, né, muito pelo caráter, pelo profissionalismo, pela cumplicidade com o trabalho. Não media esforços para ajudar os clientes da maneira que ele podia. Era um homem muito firme, muito, às vezes até ríspido na defesa do seu pensamento, mas com muita sobriedade, firmeza e até carinho. E esse homem que eu terminei a universidade e o vi candidato a deputado. Ele concorreu ao parlamento também, era um homem de preocupações. Dr. Ekel, para mim, foi o meu mentor, um grande amigo, um profissional de princípios inegociáveis, princípios éticos, morais, institucionais. É um homem muito preocupado com a coletividade, um amante da família. Agora, a característica assim que mais, dentre inúmeras, que eu mais admirava, é que ele era a mesma pessoa em qualquer lugar que ele fosse. Se ele estivesse no escritório, ele era aquela pessoa. Nos espaços de poder, ele também era a mesmíssima pessoa. Com os amigos, era a mesmíssima. Ele não se modulava para se adaptar ao ambiente. A impressão que tinha é que todo o ambiente se modulava. Que tinha que se modular. Ele vinha, os valores éticos, morais, enfim, princípios inegociáveis, né, como eu havia dito. Ele era um fiel defensor das suas ideias, né, e, ao mesmo tempo, altamente generoso. Uma pessoa, pela minha história, que eu fui alvo da sua generosidade, mas com diversas pessoas. O escritório ele era aberto. Ele recebia uma pessoa de extrema vulnerabilidade social e uma pessoa altamente abastada da mesmíssima forma, com a mesmíssima atenção. E como é que era ele em casa? Ele era uma pessoa dedicada à família, ele tinha paciência com os filhos, ou ele não era nada disso? Como é que ele era em casa? Meu pai foi um grande pai, né? Eu era o xodó dele, acho que os filhos sempre acham que são, mas ele era o xodó, né? A gente passava muito tempo juntos, ele trabalhava bastante, a minha mãe também, mas a gente se dividia bem, porque na época, desde pequeno, eles já eram divorciados, né? Mas sempre foram grandes amigos, então passavam muito tempo juntos. Mas era um pai presente, muito carinhoso, muito atencioso, muito preocupado com a nossa formação, a nossa construção de valores. Ele era muito preocupado com isso. Então, ele sempre ensinava da melhor forma para a gente o que era certo, o que era errado, o que a gente tinha que fazer.
Acho que um exemplo de amigo também, ele sempre foi muito, muito amigo dos amigos próximos deles, no sentido de sempre ajudar, sem medir esforços, estava sempre rodeado de amigos, então era assim um pai super presente. Ele gostava de Fórmula 1. Gostava de Fórmula 1? E a gente tinha cavalo, né? Então, acho que era um hobby dele. Cavalo como assim? Em aras? Vocês montavam? Em aras. A gente montava, fazia hipismo rural mesmo, cavalgada. Que legal. Aonde? Aqui no Rio, em Teresópolis, em Petrópolis? No Rio mesmo, no Aras em Vargem Grande, o Aras Pegasus. A gente passava o final de semana lá, assim, praticamente. Cavalo é uma paixão, né? Eu sei disso. Quem tem, entende, né? Muito maravilhoso. Eu acho que é uma das minhas maiores saudades da infância. Essa época que a gente ia para o Aras, ia para a Hotel Fazenda. E ele gostava muito disso, assim. Não era exatamente o esporte, mas era um hobby dele, com certeza. E eu puxei muito isso dele, graças a Deus, porque eu acho que é muito gostoso. Ele sempre foi um cara muito gourmet, assim. Isso é importante. Sempre tudo era relacionado a um social, junto com uma boa comida, um bom vinho, um bom uísque, alguma coisa para tomar ali. Então, tudo girava muito em torno disso. Quem vai estar e o que vamos comer? Ele morava na Tijuca. E na Tijuca, ele foi diretor da Associação Atlética Tijuca, na Rua Barão de Mesquita, e fazia vários trabalhos para a comunidade. Ele era um homem ligado à sociedade. Olha, são inúmeros atributos, fica até difícil, porque ele era muito eclético, né? Um exímio dançarino. Ora pois. Dançarino, e ele queria convencer as pessoas de que a dança realmente era uma grande... tango, né? Ele era apaixonado por tango, boleros. E não é fácil dançar tango. Boleros. Ele tinha CDs de boleros, assim, às vezes ele colocava lá no escritório, tinha um aparelho, né, assim, e tudo no final do expediente, às vezes vinha um promotor, amigo, ou um colega de tribuna, e aí ele colocava, então era um exímio dançarino. Ele foi agraciado com uma penalidade de censura pelo, desculpe o nome, Nélcio Pessegueiro do Amaral, nosso ex-procurador-geral de Justiça, porque ele ousou dizer um fato que era público e notório, que havia um comprometimento da segurança pública do Rio de Janeiro, imagine, com o jogo do bicho. Só que, como ele era promotor, a coisa ganhou uma repercussão muito maior. Ele foi punido, foi agraciado com uma pena de censura. Olha, o adjetivo que você está fazendo, eu comungo. E eu soube disso quando entrei no Ministério Público. E uma vez, na casa de Nelma, conversando com Eckel, ele me falou desses detalhes. E acho que você está certíssimo, porque ele disse, Moinhos, quando eu fui censurado, eu me senti mais motivado a continuar. Me lembro das palavras dele. E realmente ele estava certo. Ele antevia o que estava acontecendo. E mais, poucos sabem que a Polícia Militar constituiu uma delegacia de Polícia Judiciária Militar. Isso nos anos 90. E por que isso? Foi proposta de Eckel. O Eckel passou a atuar, ao final da carreira dele como membro do Ministério Público e já na advocacia, ele esteve muito próximo a militares, tanto que ele defendeu um tenente que foi acusado pelo Ministério Público de participar da chacina da Candelária e provou-se depois, como eu falei, que ele era inocente. E ele foi importantíssimo no valor de reconhecer, de entender que o Ministério Público denunciou porque houve reconhecimento, mas que depois somamos esforços e provamos a inocência, e ele propôs à Polícia Militar, ao Comando Geral, poucos sabem disso, que a polícia deveria ter uma espécie de uma delegacia, não subtrair a delegacia normal, que o Ministério Público tem o controle externo, não, mas que alguns casos não poderiam ficar apenas na questão correicional. Seria muito importante que a Polícia Militar tivesse
uma delegacia própria para investigar práticas de crimes em que policiais militares fossem acusados, sem se sobrepor à investigação policial. Ele, nas assembleias da Amperge, ele dominava. Muito contundente. Muito contundente, ele falava muito bem, ele organizava as ideias muito bem, né? E era uma pessoa que tinha o dom do convencimento. Ele me disse uma vez o seguinte, e eu assisti, eu entrei em 83 e vi a atuação dele nas assembleias da nossa Amperge, querida Amperge. E ele me dizia, Moinhos, às vezes eu sou aparentemente exagerado, mas justamente eu quero impressionar no bom sentido, porque eu quero que as pessoas saiam do seu conforto e percebam, pô, esse sujeito está falando muito forte. Aí elas começam a perceber. E a prestar atenção, né? A prestar atenção. É. E, por favor, Márcio, não posso deixar de registrar. Eu tive a honra, como Procurador-Geral de Justiça, de outorgar a ele a medalha Campos Salles. Ele tinha um poder de concentração muito grande. Então, de modo que ele entrava numa circunstância qualquer que demandava um conhecimento técnico mais aguçado, mais agudo, ele esquecia do mundo à volta. Isso protagonizou momentos até divertidos, que ele trocava as coisas, assim, né? Objetos, levava por engano, enfim. Eu sei, porque ele saía do ar, né? Ele ficava só naquela faixa ali, naquela vibe. Exatamente. Então, quando ele entrava no plenário, ele estava ali, absolutamente presente. E eu lembro que no meu primeiro júri, eu estava no 7º período da faculdade, e ele falou assim para mim, e eu já tinha visto, mas uma coisa você vê da plateia, outra você está ali, diferente. E ele falou, você vai abrir o júri e você vai, se tiver que ir à tréplica, você irá à tréplica. Aí eu falei, não, mas... Ele falou, e era um caso complicadíssimo, um homicídio duplamente qualificado, uma situação extremada, né? E aí ele Quem falou... era o promotor, você se lembra? Suassuna. Nilo Suassuna. Mário Suassuna, E aí, o Suassuna, sabendo que eu era estagiária, estava começando, ele começou, obviamente, a me apartear. E o doutor Eco, já prevendo isso, falou, olha, quando começarem a te apartear, não entra nesta briga, você não tem nada a perder. Você é uma estagiária. Você está começando a sua carreira. Então, use isso em seu favor. Ele deu essa deixa. Essa dica, né? Essa dica. E os meus pais saíram, né, de longe para me ver naquele plenário todo. Eu tive uma ideia lá, falei, olha, quando ele, primeira parte, segunda parte, terceira parte... Eu falei, doutor, eu não represento nenhuma ameaça para Vossa Excelência. Esta é uma briga de cachorro grande. Eu sou um pequinês. Se você descesse agora aí do seu gabinete e se deparasse com ele, de frente para ele, o que você diria para ele? Eu acho que eu diria, muito obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo. E, pessoalmente, o carinho que ele teve comigo, me estimulando, o carinho que ele teve comigo quando eu ingressei no Ministério Público, me dando a maior força, e profissionalmente. E digo a você, até na condição de chefe do Ministério Público, algumas vezes ele falou, você discursou, e eu acredito que não fosse só elogio, fosse de verdade, porque que eu não medi as palavras. Ele não falaria um elogio à toa, mas algumas vezes ele me disse, seu discurso foi de procurador-geral. E isso, olha, claro, beleza. Vindo de quem veio, Sim. Era realmente... E o que você acha que ele responderia quando você falasse muito obrigado? Deixa isso para lá, deixa isso para lá. Acho que obrigada, né? Acho que obrigada. E saudades, né? Claro. Eu não esperava me emocionar, tem tanto tempo já, né? Mas sempre que a gente fala dele é com muito carinho, com muito orgulho. E o que você acha que ele iria responder para você? Eu acho que ele não ia responder, ele ia só me abraçar. E ia me encher de beijos, E eu tenho certeza que ele tem muito orgulho
do caminho que eu estou traçando, que foi totalmente inspirado pela garra da educação, não só dele, quanto da minha mãe também. Os dois são grandes vencedores, grandes profissionais, e eu tenho muito orgulho disso. E, com certeza, me espelho muito neles para conseguir continuar crescendo, né? E ser também profissionalmente reconhecida. Eles são muita fonte de inspiração para toda a minha trajetória e dedicação na minha profissão. Volta. Eu acho que... Você me desculpa. Nada, não tem que pedir desculpa de nada. Muita gente se emociona nesse programa e faz parte do pacote. E me diz uma coisa, você ia dizer para ele, volta, e o que você acha que ele ia responder? Eu sou terrível, pode dizer. Senta e escreve um habeas corpus. E sustenta. Esse seria o Eckel. Ele ia fumar, ele ia acender um cigarro. Cigarro, claro. Ia dar uma baforada e ia rir para mim. Ia dizer... consegue o habeas corpus. Marianinha, senta e faz o habeas corpus. Eu estou agarrado aqui. Ele provavelmente... meu Deus do céu. Nesse sentido. Olha, você definiu muito bem. Eu estou vendo o Eckel na minha frente. Esse era o Eckel. Com aquele topete. Óculos, eu me lembro dele de óculos também. Ele usava óculos. Para ler, assim. E aí ele ia fazer essa cena. Ele ia falar, então entra com habeas corpus e sustenta que eu quero ver. Ele ia fazer algo assim.